Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma semana juntamente com vocês para estarmos mais uma vez estudando. Estamos aqui mais uma vez para estudar mais um assunto da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Ricardo, estamos aqui juntos para dar continuidade, né, professora? Pode se apresentar. A paz do Senhor para todos. Meu nome, como vocês já sabem, Valdilene, e é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós estaremos estudando, né, professora, mais um assunto importantíssimo, um assunto de suma importância, aonde é o cerne da nossa fé. Esse assunto a respeito da justificação, ele é um pilar, é um dos pilares da nossa fé, ou um dos pilares da igreja antiga. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele coloca essa doutrina ou essa teologia da justificação como um pilar, né? Então a nossa fé está baseada na justificação. Quer dar as honras, professora, por favor? Pessoal, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, 20. Verdade prática. A justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. Olha só, a justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. Então, podemos ver aqui com base vamos ver aqui com base na lição que nós só alcançamos a justificação por intermédio da fé em Jesus Cristo. Mas não é uma fé simplesmente somente de acreditar. É uma fé de acreditar e também de praticar. Então essa fé, ela nos move a confiar e esperar. Mas não é esperar no verbo ficar sentado esperando, mas no verbo continuar confiando e esperando, no verbo esperançar. Então essa movimentação da justificação, ela nos traz todo esse preceito. Continua, professora, para nós, por favor. Leitecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então olha só, o que trouxe essa imputação, a sua, vamos dizer assim, né, a sua crença ou a sua fé, ou aquilo que o fez com que ele se tornasse o pai, né, dos judeus, o pai da crença judaica, não foi somente o ato de que ele cumpriu aquele ato de levar o seu filho ao sacrifício, ou tudo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Sai do meio da tua parentela e deixa o teu povo aí e vai para onde eu te mostrarei. Então, quer dizer, isso não foi somente, não imputou isso a ele. O que imputa ele vamos dizer assim, a ter essa justificação foi o ato de ele crer, mesmo com a possibilidade dos acontecimentos, ele creu. Então isso trouxe a ele essa, vamos dizer assim, essa verdade, né, dessa imputação aí, de ele acreditar e confiar. Vamos lá no nosso comentário. Quer colocar alguma coisa? Perguntas. O que seria justificação pela fé? E existe alguma necessidade na justificação? Olha, nós vamos, no decorrer aqui da lição, nós vamos entrar nessas respostas aqui. Porque cabe nota aqui, essas perguntas são perguntas que eu acredito que todos nós fazemos a respeito disso. Então essas perguntas, nós vamos responder aqui conforme nós vamos entrando aqui no nosso comentário, nós vamos estar respondendo. Mas segura essas perguntas aí. Vamos lá na introdução rápida para nós entrar aqui. O assunto eu acho que ele tá bom e gostoso para nós estar comentando. Eu acho que não vai ser necessário nós ler muito, porque eu acho que já está bem resumido e a gente vai entrar aqui na medida que nós formos comentando aqui. Então, na introdução, ele separa em três partes: a justificação pela manifestação, a justificação contestada e a justificação exemplificada. Então quer dizer, ela dá o sentido de
justificada, exemplificada e manifestada. Então nós vamos conseguir compreender dentro desses conceitos aqui, da justificação manifestada, da justificação contestada, né, quando há um contestamento sobre essa justificação e a justificação exemplificada. Então nós vamos aqui comentar a respeito disso e eu creio que vai ser interessante. Dá uma leitura aqui a justificação manifestada aqui para nós podermos entrar aqui nos comentários aqui. Então, em Romanos 3, 21, lemos: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo nos mostra como Deus se revelou para alcançar os gentios e os judeus. Então, olha só. Então, nós deixamos bem claro, né? Lemos agora que se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então, olha só que coisa interessante. A justiça de Deus, ela não se manifestou através da lei. Então, a lei não foi a causa da justiça de Deus. Então, esse comentário, esse pensamento judaico, que a lei ela traz a justificação, é um pensamento equívoco ou equivocado. Por quê? Porque a lei ela não traz justificação ao homem. Pelo contrário, Paulo ele fala que através da lei, até no próprio no livro de Romanos mesmo, ele fala que por causa da lei, o homem entrou o pecado. Então, quer dizer, o homem descobriu, ela foi mais para que trouxesse um conhecimento do pecado ao homem, não que ela justifica o homem. Então a lei ela não traz justificação ao homem, pelo contrário, ela demonstra que o homem é pecador, que o homem ele é transgressor de uma lei. Mas o que traz, vamos dizer assim, a salvação, ou até mesmo todo aí o perdão desse delito ou desse pecado é a justificação. A lei ela não tem poder para justificar o homem. Então você pode ler dentro das 613 leis, né, 613 leis, ou nos 10 mandamentos ali, você não vai encontrar uma justificação. Né? Você não vai encontrar uma justificação dentro das 613 leis, mas você encontra a justificação somente aonde? Só em Jesus. Então quer dizer, quando Jesus falou a respeito, quando Jesus resumiu ali a lei, o que Jesus falou a respeito do resumo da lei? Amará a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus ele resume, né, professora? Jesus ele resume a lei em duas. Ele pega, vamos dizer assim, todos os 10 mandamentos, todas as 613 leis e preceitos, ele resume em apenas 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpre a lei e os profetas. Então, vamos dizer assim que a lei ela está resumida no amar a Deus. Amou a Deus, você amou a Deus, amou ao próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei. As demais, vamos dizer assim, é mero acaso, né? Vamos dizer assim, é algo que você já cumpriu. Amou a Deus e ao próximo, você já cumpriu toda a lei. Então vamos lá. A lição é importantíssima. Né? A lição é importantíssima porque ela fala a respeito da justificação. Somente ela só se dá através da fé em Jesus Cristo. Então olha só que ponto maravilhoso da lei, da justificação. Ela só se dá através da fé em Jesus Cristo. Há alguma outra justificação, professora? Não, que eu conheça não. Será que se você dizimar, será que se você dá o dízimo você é justificado diante de Deus? Aí eu estaria comprando. Mas Jesus já não pagou? O preço foi alto. Não é dinheiro, nem ouro e nem prata. Pelo contrário, é o sangue de Jesus. Então, o que nos purifica de todo o pecado, e o que nos justifica diante de Deus é a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Então, olha só, a justiça, vamos dizer assim, né? A justiça de Deus ela é eficaz. Só que, vamos dizer assim, dentro dessa carta de Paulo aos Romanos, nós vemos aí 2 pontos importantes que eu acho que cabe aqui nós
comentarmos aqui, né? Primeiro, qual que é o primeiro ponto? A justiça de Deus, que ela vai nos mostrar, né, dentro dessa carta, e a justificação do homem. Então são dois pontos que tem que ficar bem claro para quem está nos assistindo ou para quem vai assistir essa mensagem. Então quer dizer, dois pontos importantes está dentro dessa lição, ou dentro da lição da Epístola de Paulo, né, que é uma lição à igreja de Roma. Então são, primeiro, a justiça de Deus, que tem que ficar bem claro que Deus é justo, Deus faz justiça, Deus cumpre a sua justiça, e também a justificação do homem. Então quer dizer, se Deus não fosse justo e não mostrasse a sua justiça no homem, seria em vão. Por quê? Como que nós saberíamos a justiça de Deus? Pode ir. Então, aqui ele dá dois exemplos para ficar bem claro sobre a justificação manifestada. O primeiro exemplo que ele dá é de um prisioneiro que é libertado, que aí ele cita a redenção. Que a redenção quer dizer o quê, no caso da redenção? Vamos dizer assim, né? Você foi preso, você está preso, né? Automaticamente, quando você recebe o perdão desse pecado, você foi redimido. Por quê? Porque alguém comprou, alguém entrou como fiador no teu lugar. Então essa compra ela se dá como uma remissão. Você era devedor, você não tinha como pagar. Então alguém se entregou no seu lugar, né? Então o texto fala que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não poderíamos pagar, nós não teríamos como pagar essa dívida. Então Jesus ele entra como nosso remidor, aquele que nos tomou, aquele que pagou a nossa dívida e nos deixou quite com a lei. Então vamos dizer assim que nós, através dessa redenção de Jesus, nós se tornamos quite com a lei. E aqui ele também fala, né, dá um exemplo de um inocente que é culpado, e aí é demonstrado a manifestação através da propiciação. Com certeza, vamos dizer assim, né? Era um costume judaico, né, de entrar no templo uma vez por ano, não com mãos vazias, nós já comentamos na lição passada, mas cabe aqui nota, entrava uma vez por ano ali no Santo dos Santos e não com mão vazia. E era ali naquele lugar, no Santo dos Santos, onde estava a mesa propiciatória, aonde se oferecia o sacrifício, né? Aonde se oferecia o sacrifício ali naquele lugar. E Deus, ele recebia esse sacrifício. E outra coisa, professora, o sumo sacerdote era o único que podia entrar com essa remissão, né? Então era o único que podia entrar ali naquele lugar com esse sacrifício. E vamos dizer assim, ali ele entrava, sacrificava ali naquele altar, ou naquele propiciatório, fazia o sacrifício e oferecia em prol do seu próprio pecado e em prol do pecado do povo. E quem que fez esse sacrifício por nós? Agora, nós podemos voltar, né, ou podemos sair um pouco do Antigo Testamento, sair de lá do Antigo Testamento e voltar, e vir e mais para frente aqui já no Novo Testamento, quando Jesus ele entra, né, ele sobe ao madeiro, ou levanta ali, né, no madeiro, ele entra de uma vez por todas ali no Santo dos Santos, com o seu próprio sacrifício, diante ali daquela mesa propiciatória, ou diante daquela mesa, e traz o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então o ato de Jesus morrer e ressuscitar, porque a morte precisaria da ressurreição também, mas a sua morte, ela cumpre a lei. Então, o único que poderia cumprir toda a lei era o próprio Jesus. Por quê? Porque o homem em si não conseguiria cumprir um raio da lei, não conseguiria cumprir nada da lei. Mas Jesus, ele veio perfeito, cumpriu toda a lei para nos dar aí o direito de ser livre. Pode continuar, professor. Agora nós vamos na justificação contestada. A justificação se opõe à salvação meritória. Ou seja, eu, através dos méritos e obras, eu consigo essa justificação? Olha só, professora, deixa eu ler aqui um comentário aqui, ó.
Ó, não devemos, olha só que interessante, não devemos confundir justificação com santificação. Então, porque, vamos dizer assim, o ato de você confundir uma coisa com a outra, você acaba entrando pelo mérito. Então, nós não podemos confundir uma coisa com a outra, justificação com santificação. Então, Jesus, ele nos remiu, né? Jesus, ele nos justificou diante de Deus com o seu sangue e também nos purificou dos nossos pecados. Se isso não fosse, nós não seríamos dignos. Por quê? Porque a justificação é apresentada como o oposto da condenação. O condenado passa a ser justo diante de Deus. Ele não é justo, mas se torna justo diante de Deus. Então, quer dizer, isso daí não é um ato, vamos dizer assim, um ato de mérito. Isso não cabe a mérito. A justificação, ela não é um mérito. Pelo contrário, é uma misericórdia. A justificação do homem é um ato de misericórdia de Deus para com a raça pecadora. Aqui Paulo fala assim: para que o ensino dele não fosse mal interpretado, aí ele explica e ele fala: onde está logo então a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Mas a lei da fé, que está em Romanos 3:27, a lei dizia: faça, e o judeu devoto estava convicto de que Deus o justificaria pelo que fazia. Paulo ensinava e dizia: não faça, mas aceite o que Jesus já fez. Mas e a lei então cai por terra? Vamos dizer assim, professora, que a questão não é que a lei caiu por terra, é que o único que podia cumprir a lei em si era Jesus. Nós, que nem nós comentamos, nós não teríamos condições de cumprir toda a lei. Então Jesus precisou vir perfeito, sem pecado, viver embaixo da lei, cumprir toda a lei nele, para que a lei, porque nós não conseguiríamos cumprir toda a lei. Então, aí tem um ponto que fala que se nós tropeçarmos em um tio ou um qualquer ponto da lei, nós somos culpados por toda ela. Então, vamos dizer assim, né, que o homem não tinha condições. O homem não tinha condições de cumprir toda a lei. Então precisou entrar, já que o homem não conseguiria cumprir toda a lei, então precisou entrar aí, vamos dizer assim, de uma vez por todas, a justiça de Deus, ou a justificação através do sangue de Jesus, né? Olha só, outra coisinha aqui para fechar aqui esse comentário, ó, a respeito da justificação, né, que nem eu falei, e da santificação. Já no caso da santificação, ela apresenta-se como o oposto da natureza pecaminosa do homem, onde Cristo, através do seu sangue, nos purifica de todo pecado. Então, olha só a importância que tem, né, nós não confundirmos uma coisa com a outra, a justificação com a santificação, né? Vamos dizer que é quase parecido, mas ela tem uma diferença. Pode continuar, professor. Aqui Paulo fala também: o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, que está em Romanos 3:28. Agora o segundo tópico, a justificação se opõe ao orgulho nacionalista. Aqui ele fala: é porventura Deus somente dos judeus? Ou é também dos gentios? Deus, ele é único de apenas um povo? Ou ele é Deus de todos? É por isso que ele coloca a respeito de um Deus nacionalista, um Deus de uma única nação. Pelo contrário, eu acredito que se Jesus não viesse para os judeus, como diz as próprias escrituras, ele viria para qualquer outro. Porque se ele não tivesse nascido ali na Judéia, né, se ele não tivesse nascido ali naquela circunvizinhança ali de Israel, ele nasceria em qualquer outra nação ou qualquer outro país. Mas eles tiveram o único mérito, vamos dizer assim, entre aspas, dos judeus, é de Jesus ter nascido naquele lugar. Né? Jesus ter nascido naquele lugar, porque se não fosse assim, Jesus teria nascido em qualquer um outro lugar. Então, mas isso não faz com que Deus se torne nacionalista.
Isso não faz com que Deus se torne o Deus de Israel ou o Deus de uma única nação. Pelo contrário, nós vemos aqui a justificação pela fé de Abraão. Antes dele se tornar justo, antes dele se tornar um justo judeu, ele era gentil. A própria Bíblia nos afirma isso, que Abraão ele era gentil, o gentil Abraão. Então, se você ler lá em Hebreus, né, se você ler lá em Hebreus, você vai ver que Abraão era gentil. Antes vamos dizer assim, dele ter saído, de Deus ter escolhido, ele morava numa cidade, né? Ele morava numa cidade ali, aonde pessoas adoravam deuses, construíam ídolos, né? E vamos dizer assim, ele saiu dali, Deus o chamou porque viu assim nele algo diferente das outras pessoas, né? Então isso não fez um mérito dele também. Assim como aconteceu lá no ato de Deus destruir a terra, né? Enoque, então são pessoas ali que você vai ver que não se tornaram justos porque por mérito, mas eles se tornaram justos por quê? Porque eles fizeram a diferença, eles se tornaram diferentes diante de Deus, né? Então você vai ver que ele teve essa justificação diante de Deus porque ele andou com Deus, Enoque, né? Agora eu lembrei. Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Porque ele era justo? Não, porque Deus o justificou e Deus viu a diferença nele. Então vamos lá. Já falamos sobre a justificação manifestada e contestada. E aí fica bem claro que realmente é a doutrina da justificação pela fé, que é um ato de Deus para com o homem, né, provar através de Jesus Cristo que somos justificados quando cremos em Jesus. Com certeza. Olha só, professora, vamos comentar aqui rapidinho. A respeito da justificação, temos a questão correta. Vamos dizer assim, não vamos deixar que não vamos deixar nos confundir a respeito da justificação. Por quê? Porque tem algumas teologias que confundem a justificação com o mérito da salvação, vamos dizer assim, a salvação lá que já foi escolhido desde o princípio, que Deus já escolheu aqueles que vão ser salvos, que Deus escolheu aqueles que vão ser salvos e Deus já condenou aqueles que vão ser condenados. A justificação, ela quebra esse preceito da predestinação, né? Ela traz uma eleição e uma predestinação, mas não é para a salvação em si. Por quê? Porque a justificação, ela mostra que todos nós somos pecadores. Primeiro, o homem não pode ser justo diante de Deus. Então esse é o ponto importante. O homem jamais pode ser justo diante de Deus. Mas Deus o torna justo, né? Mas Deus o torna justo, pois Deus mesmo o justificou através de Cristo, que está em Romanos capítulo 8, verso 33. Lê para nós. Enquanto você vai achando, eu vou lendo. Segundo, né? Romanos 8, verso 33. Achou? Pode ler. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, olha só. Então, o homem por si só, professora, o homem por si só, ele jamais vai alcançar a justificação. Então, jamais o homem vai alcançar a justificação por si só. Mas quem o justifica é Deus. Outra coisa, segundo aqui, o homem não se justifica por si só. Então, o homem não tem capacidade de trazer a justificação para si, ou se tornar justo diante de Deus por si só, através de obras. Nós vamos entrar na questão de Abraão a respeito das obras, mas vamos dizer assim, deixa mais para o final, aí a gente vamos concluir aqui, aí depois a gente vai entrar. Mas as obras, quando for falar mesmo das obras, as obras ela não justificam ninguém. E o segundo aqui, não é possível uma autodefesa. Então você não vai conseguir autodefesa diante de Deus. É como se você chegasse num tribunal
e quisesse se apresentar diante do juiz por si só. Você chegar diante do juiz e falar, eu sou meu advogado e eu vou me representar. Então você precisa ter um representante legal para te defender diante do juiz. Então isso é outra coisa importantíssima. O terceiro, nenhuma confissão de bens, de bons ou de bens e nem sentimentos. Isso não vai trazer com que você também se torne justo. Confesso dos meus pecados, eu sei que eu sou pecador, isso vai te tornar justo. Isso também não te torna justo se você não se arrepender de verdade. Quarto aqui, não se trata de exercício nem de esforço religioso. Outra coisa importantíssima. A justificação ela não se trata de esforço religioso. Então, se você acha porque eu faço parte de uma comissão, ou porque eu faço parte da maior igreja, a primeira igreja fundada no Brasil, eu já sou justificado diante de Deus. Jamais, porque ela não se trata de esforço religioso. Quinto, nenhuma tentativa de por força ou nenhuma tentativa por força própria pode te justificar. Nenhuma justificativa tem, né? Por você ter capacidade, ou por você ser forte, ou por você ser robusto, ou por você ter bens materiais, ou por você ser o presidente da república. Isso não vai te tornar justo diante de Deus, né? Então olha só, em Romanos 3, verso 24. Leia aí para nós. Vamos lá. Nós vamos estar. Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha só. Lê de novo, professor, para nós. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha só que importantíssimo. De graça. Através de um pago ou através da graça de Deus? Vamos dizer assim, através da graça. Porque esse de graça aí, ele não cobrou nada. Ele simplesmente se entregou por nós. Então ele não cobrou para que nós fôssemos justificados. Ele não falou assim, eu vou cobrar para você ser justificado. Isso não traz ao mérito. Então isso não dá mérito. Posso continuar lendo? Isso, lê. O 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, vamos dizer assim, né? A fé, você vê que a fé ela sempre está no auge. Então não adianta nós queremos entrar com uma teologia de que o homem precisa muito mais para poder alcançar a justificação. Basta você crer, basta você confiar e continuar confiando nele e você alcança a salvação ou a vida eterna. Vamos lá na resposta. Qual foi a pergunta mesmo, professora? Existe alguma necessidade da justificação pela fé? Olha, professora. Temos a necessidade de ser justificados? Com certeza. Qual que é a necessidade da justificação? Vamos lá. Primeiro, a justificação é uma necessidade vital para o homem. Então esse é o ponto-chave da resposta para essa pergunta. Por que a justificação é uma necessidade vital? Porque todos pecaram? Porque todos, vamos dizer assim, sem execrar ou sem tirar nenhum, todos pecaram e destituídos foram ou estão da glória de Deus. Mas Jesus, através da sua morte e ressurreição, isso tem que ficar bem claro. Eu vou repetir várias vezes isso, porque a respeito da morte e ressurreição de Cristo, porque esse é o motivo.
Esse é o motivo de nós estarmos na presença dele. A sua morte e ressurreição, ela é o motivo de nós sermos justificados. Então a necessidade da justificação é vital. Por quê? Porque ela faz com que o homem tenha vida com Cristo. Então por isso que ela é vital, é essencial e vital, porque ela faz parte da essência, ela nos torna vivo diante de Deus e ela nos torna novamente criaturas de Deus. A Bíblia fala que foi posto, quando o homem pecou, foi colocado uma separação, foi colocada uma barreira que o impedia, mas Jesus veio, né, e quebrou essa barreira e nos deu aí direito de entrar. Segundo, dentro da resposta. Segundo, a justificação é uma obra redentora de Cristo para o homem. Então olha só a segunda necessidade. Por quê? Por que essa segunda necessidade? Porque ela é uma obra redentora. Cristo nos redimiu, Cristo nos trouxe para Ele, Cristo nos comprou, pagou o grande preço que nós não teríamos condições. Então Ele nos remiu, Ele tornou-se o nosso Senhor, o nosso dono. Né? Então essa é a segunda necessidade. A terceira, a justificação não se dá pelas nossas condições morais. Então essa também tem que ficar bem claro. Nada que nós temos tanto moral, intelectual, filosófica, teológica, nada disso vai fazer com que nós perdemos a necessidade da salvação ou não se tornamos mais necessário para nós a salvação. A salvação ou a justificação, né? A justificação em si, ela traz a salvação, mas a justificação ela é necessária em todos os campos. Quarto, a justificação não se dá pela nossa religiosidade, pois a religião não traz o homem aos braços de Deus, pois a religião é uma forma do homem buscar pelas suas forças a justificação perante Deus. Então olha só o que traz a religiosidade. Traz forças para que o homem se desprenda de Deus. Então você que acha que é religioso, você que pensa que ser religioso é um grande negócio, você está totalmente equivocado. Por quê? Porque você está se tornando esse mérito, você está tornando esse mérito para si, dizendo que você não depende de Deus. Né? Já o quinto, para nós ir para outra, a justificação é uma obra que Deus faz por você. Isso também é um fato, tem que ficar bem claro. E não em você. A justificação é um ato, não um processo. Ela acontece no tribunal de Deus e não como muitos pensam, professora. Muitas pessoas pensam que a justificação ela acontece no coração do homem, mas ela não acontece no coração do homem, ela acontece no tribunal de Deus. É diante de Deus que nós nos tornamos justos. Então a todo momento nós temos que honrar essa justificação, porque se nós formos justificados diante de Deus, nós temos paz com Ele. Então se você não tem paz com Deus, você não está justificado. A segunda. Então quer dizer que justificação ela não torna alguém justo, mas ela declara que alguém é justo. Com certeza. Ela não faz essa, vamos dizer assim, né? Ela não faz com que você se apresente diante de Deus justo. Por quê? Porque ela não é um mérito. Porque se fosse um mérito, você já se apresentaria diante de Deus justo. Pelo contrário, Jesus ele é justo. Jesus ele se tornou e foi, e desde o princípio, desde quando ele veio, ele já era justo. Essa justiça ou essa justificação que ele nos deu através da sua morte é algo que era dele, é algo que estava nele, é algo que fazia parte do seu atributo. Então nós não somos justos diante de Deus, ele nos torna justo. Então é ele que nos torna justo. Vamos lá. Terceiro. Isso, a segunda. A justificação. Não, já. Já foi a segunda pergunta? Já foi. Então vamos lá. Terceira, então. A justificação exemplificada. Eu vou ler aqui o qual, né, que está em Romanos 4, no versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência.
Aqui o autor mostra através do exemplo de Abraão que ele foi justificado, né, pela fé. E aí eu li isso aqui porque ele, né, cita que ele foi contra a esperança. Você poderia explicar esse tema? Vamos lá. Deixa eu antes de eu explicar a respeito a respeito aqui do patriarca, né, que é algo também que é maravilhoso, mas eu acho que não é bom a gente entrar muito na história, porque mais para frente nós vamos ter algo também a respeito da justificação, do capítulo 5 em diante. Ele vai falar a respeito e vai dar, vamos dizer assim, alguns toques a respeito da vida também de Abraão, né, da vida de alguns outros, né, como Raabe também, como até o próprio Davi, né, que também trouxeram no seu bojo essa justificação. Mas um exemplo claro da obra redentora de Deus. Então olha só, essa justificação que nem no caso do patriarca aqui, nós vamos ver que ele não foi aquela pessoa que em si mesmo ele já trouxe essa justificação, né? Mas não, Deus o justificou pelos atos e também pela sua fé. Então, tudo que ele cumpriu, tudo que ele fez segundo o mandato de Deus, vamos dizer assim, se trata de uma piedade, né? Um homem piedoso que cumpriu aí os mandatos de Deus e também não só cumpriu, mas ele acreditou e confiou num Deus que ele nem conhecia. Então, quer dizer, Abraão ele não conhecia a Deus antes dele sair da sua parentela e depois Deus falar com ele não conhecia a Deus. Talvez ele conhecia vamos dizer assim, né, pelos deuses ali de onde fabricava. Mas mesmo assim ele era justo, ele era piedoso, né? Não justo, mas Deus o torna justo. Mas olha só, a justificação não tem escala. Então esse também é um outro ponto importante. A justificação ela não tem escala. Ele se tornou também, ele não, vamos dizer assim, nenhum e nem outro foi melhor. Nem Abraão, que era pai de uma grande nação, e nem Onésimo, que era um seguidor ali de Paulo, foi o melhor que o outro. Mas olha só, tanto o crente mais fraco e o mais pobre, quanto o santo mais piedoso estão justificados diante de Deus, pois não se trata de mérito humano, mas de misericórdia de Cristo. Então olha só que importante, a justificação ela não é questão de mérito, né? Ela é uma questão vamos dizer assim, não o mérito em nós, mas o mérito na morte e na ressurreição de Cristo. Não existe pessoa muito justa e nem tampouco mais justa. O que temos é pessoas justificadas através do sacrifício vicário de Cristo. Então Abraão ele não se tornou melhor do que qualquer um outro. Ou qualquer um outro discípulo, ou qualquer um outro apóstolo, ou qualquer um outro profeta. Davi também não foi melhor do que qualquer outro rei. Mas ele teve, vamos dizer assim, uma certa piedade diante de Deus, que Deus o colocou ou o apresentou como o homem segundo o coração dele. Continua, professor. Abraão, promessa e justificação. Isso, vamos entrar em Abraão agora. Abraão, promessa e justificação. A aliança abrâmica. Deus prometeu fazer dos seus descendentes a Abraão uma grande nação. Ele também prometeu ao patriarca que lhe daria como herança a terra e faria do seu servo uma bênção para todos os povos. Então olha só, vamos se dizer assim, né? Entrando aqui na questão de Abraão. O que faz com que Abraão... Que ele seja justo? Ele foi justo pela circuncisão, pelas promessas que foi feito na vida dele? Vamos dizer assim, segundo os próprios judeus, né, os próprios eruditos judeus da época, eles acreditavam na justificação de Abraão após a circuncisão. Porque até então, antes da circuncisão, ele era um gentil. Então ele se torna justo após a sua circuncisão. Mas isso você pode ver que não é correto dizer. Que a justificação ela não vem através da circuncisão. Cai por terra esse outro preceito. E nem pelas promessas? E nem pelas promessas. Né? Nem pelas promessas. Ele trouxe essa justificação a ele, dele ser chamado homem justo,
Por causa do quê? Por causa da sua fé. Porque mesmo nas condições, as condições que apresentou para ele, naquele momento ali que ele estava passando, vamos dizer assim, né? Era coisas que era colocado diante dele que parecia que era impossível. Agora, eu faço uma promessa a um beduíno, eu faço uma promessa a um beduíno que vou prosperar e vou tornar ele pai de uma grande nação. Qual é a esperança? Qual é a esperança que esse beduíno teria? Eu moro em tendas, né? Moro em tendas, moro vamos dizer assim, no nada, no meio do campo. Como assim eu vou ser pai de uma grande nação, através de mim virar uma grande nação, um grande reino? Como assim? Então ele tinha tudo para não crer, ele tinha tudo para não acreditar. Todas as circunstâncias mostravam para ele que isso não era verdadeiro, ou que essa promessa não seria verdadeira. Mas mesmo assim, como diz o texto aí, ele fala que ele creu contra a esperança. Olha só, Abraão foi justificado pela fé. Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, grandes nações, muitas nações. Abraão tinha tudo para não crer na promessa, pois as circunstâncias não foram favoráveis a ele, né? Mas olha só que interessante, olha só que coisa importante. Mesmo a circunstância não sendo favorável, mesmo assim a sua fé prevaleceu. Olha só um ponto. O primeiro ponto-chave que traria para mim, se fosse no meu caso, não acreditar. Deus faz uma promessa a Abraão que daria um filho para ele. Só que olha só o primeiro ponto. Como assim terei filho? No pensamento de Sara. Como assim eu terei filhos sendo que eu sou estéril? Mas esse não foi o primeiro ponto. O primeiro ponto foi: como assim eu terei filhos se a minha idade está avançada? Então ele tinha dois problemas. Ele tinha dois problemas e nenhuma solução. Ele tinha dois problemas para resolver e nenhuma solução. Mas mesmo assim, a Bíblia nos fala que ele creu contra a esperança. Por quê? Porque isso não seria viável acontecer, né? Então ele era já avançado de idade e a sua esposa não poderia ter filho. Mas mesmo assim a sua fé prevaleceu e ele foi alcançado através da sua fé a justificação. Continua. Abraão, ressurreição e justificação. Na teologia de Paulo em Romanos 4, 18 ao 25, há um paralelismo entre a fé de Abraão e a fé do cristão. Ambos creram em um Deus que torna possível as coisas impossíveis. Paulo mostra que Deus tornou possível ao concretizar as promessas a Abraão, mesmo sendo seu corpo já amortecido pelo fato de sua idade. A sua fé, mesmo contra as evidências externas, concretizaram a promessa de Deus. Deus concretizou essa promessa. Da mesma forma, a fé do cristão na morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a garantia de que as promessas de Deus em sua vida também serão cumpridas. Então isso é um fato, né? Isso é um fato. Se Deus ele prometeu, a Bíblia fala que ele não é o homem para que mintas e nem o filho do homem para que se arrependa. E todavia prometendo ele não cumpriria. Então vamos dizer assim, que tudo aquilo que Deus prometeu desde o princípio da criação, Deus tem cumprido. As coisas podem não acontecer na nossa vida, por quê? Qual que será o motivo que as coisas não podem acontecer na nossa vida? Se Deus faz uma promessa na sua vida, isso não vem acontecer. Qual que é o motivo? Falta de fé. Falta de fé. Então quer dizer, se você não tiver fé, se você não tiver a fé, a esperança do verbo, que nem nós utilizamos, do verbo esperançar, do verbo de esperançar, confiar, estar sempre alerta, buscando, você não receberá. Não acontecerá isso. Por quê?
porque você mesmo está sendo um impedimento para que isso aconteça, né? Então olha só a importância, né? Se isso tiver que acontecer, se a promessa de Deus tiver que acontecer, você também precisa crer. Então Deus promete. Deus ele promete. Há as promessas que Deus, as promessas que são passivas, né? Mas há promessas que necessita alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa para que essas promessas aconteçam. Qual que é as promessas que acontecem sem você precisar mover uma palha? Vamos dizer assim, as promessas de o sol nascer, as promessas de a chuva cair, as promessas de... Isso são promessas que não precisa você mover uma palha. Isso vai acontecer, querendo nós ou não. O sol vai nascer, o dia vai virar um dia para o outro, a noite virar o dia, virar a chuva, virar... né? Então isso é coisas que não precisa de você mexer uma palha para isso acontecer, mas as coisas que você precisa se movimentar, pelo menos acreditar, são as promessas que precisa, vamos dizer assim, ter uma ação da sua parte. Se Deus prometeu, eu vou te dar um filho, e você sentar e ficar esperando, será que vai vir o filho que nem aconteceu com Maria? Eu acho que não, né? Então olha só. Olha, para nós compreendermos aqui, para nós já entrarmos na conclusão, eu gostaria de comentar rápido aqui, professora, a respeito da controvérsia. Há uma controvérsia ali na carta de Paulo aos Coríntios, na carta de Paulo aos Romanos, né? Na carta de Paulo aos Romanos e na carta de Tiago, do apóstolo Tiago. Há ali uma controvérsia, né? Então você vai ver ali que em Gálatas também há uma discussão entre Pedro, né, entre Paulo e o próprio Tiago. Há uma discussão entre eles ali. Quando Paulo e Pedro eles estavam ali em Gálatas, eles estavam todos juntos. Aí o que acontece? Isso gera ali, quando Tiago veio da Judéia para encontrar com eles, ele chega ali diante deles, Pedro se afasta, aí começa aquela briga entre eles, uma discussão, né? Que isso daí é um fato. Só que olha só que interessante, essa controvérsia aqui, ela vai se explicar aqui, uma controvérsia teológica, não uma briga. Eu vejo isso como uma controvérsia teológica, não uma briga entre eles. Olha só que interessante, Paulo fala da justificação através da fé, né? Tiago através das obras. E Tiago ele comenta a respeito da justificação através das obras. Mas olha só, quando lemos a carta de Paulo e a de Tiago, pensamos que há uma controvérsia entre os dois, uma controvérsia teológica. Só que Paulo nos fala da justificação, né? Da justificação no sentido primário, que somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo. Então essa justificação que Paulo fala é num sentido primário, a justificação através de Cristo. Já o apóstolo Tiago nos mostra um secundário. A justificação, um sentido secundário da justificação. Ele ensina que provamos a nossa justificação diante dos homens através dos nossos atos ou das nossas obras. Então olha só, Tiago ele mostra que nós somos justificados diante de Deus através das nossas obras, mas ele não está querendo dizer isso, ele está querendo dizer que nós mostramos para os homens. Isso fica bem claro em nós, porque nós praticamos as obras. Já Paulo deixa bem claro que isso nos traz justificação, a nossa fé nos traz justificação diante de Deus, né? Então a nossa fé nos justifica diante de Deus, nos traz a justificação diante de Deus. Mas Tiago quis mostrar que quando nós somos justos, nós praticamos as boas obras. Aí Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos mostra o amor representado através da caridade, ou o amor em ação. Então olha só que coisa importante, fecha-se o ciclo. Então o apóstolo Paulo fala a respeito de uma justificação através da fé, e Tiago fala de uma justificação
para os homens, que os homens vão reconhecer que nós somos justos diante de Deus através daquilo que nós praticamos. Vamos lá na conclusão aí, professor. Pode ler a conclusão final aí. Então, vou ler. Isso, pode ler, professor. Após todo o estudo dessa lição, eu cheguei a uma conclusão. Existia uma dívida do pecador para com Deus, e sendo Deus um juiz justo, e a justiça e juízo serem as bases do seu trono, Deus prova o seu amor para conosco, declarando justo todo aquele que somente pela fé, e não por méritos de obras, mas crendo que Jesus, através do seu sacrifício substitutivo, nos comprou das garras do pecado, pagando o preço de sangue e nos dando também a liberdade imediata, e ao mesmo tempo removendo todo o impedimento que havia entre Deus e o homem. Por Jesus, somos justificados mediante a fé em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Então, olha só, professor, aqui vamos dizer assim, né? Conclusão maravilhosa. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós não tínhamos mérito nenhum. Não tínhamos mérito nenhum diante de Deus. Lei não justifica ninguém. Lei não justifica, obras não justifica, dízimo não justifica, salários gordos não justifica, posições não justifica, mas o que justifica, o que nos justifica diante de Deus, não é você chegar diante vamos dizer, do ministério, ou diante de pastor, ou diante da igreja, e mostrar, que nem no caso ali, quando Jesus se colocou diante do lugar onde colocava os dízimos e as ofertas, Jesus chega e mostra para o discípulo, quem é que está ofertando mais? Aí, logicamente, que eles vão falar, não, aqueles que estão dando muito. Jesus falou, não, pelo contrário, é aquela pobrezinha que colocou uma moeda. Então, olha só, Jesus justificou ela diante de todos. Agora, isso traz a justificação de você ser um grande dizimista ou você ser um homem mais importante diante de Deus? Não. Não. Então, a importância é que todos nós somos injustificáveis se Cristo não justificar-nos diante de Deus. Então, a justificação ela se dá através de Cristo. E não é um mérito, mas é a graça. É a graça que nos traz a justificação. Amém? Então vamos estar já agradecendo, né? Eu quero desde já agradecer a todos por estar conosco. Gente, compartilha lá conosco, nos ajuda lá. Eu sei que vocês, né, acompanham, mas continua aí mostrando um para o outro, que eu creio que vai ser bênção. Né? Clica lá no like, né? Passa os vídeos aí, compartilha no Face, compartilha lá no Instagram, compartilha lá, se inscreve no nosso canal, que eu creio que vai ser bênção. Professora, dá as suas... Foi uma lição muito, né, bonita e importante para todos nós. Gostei muito de estar participando aqui e peço a todos que também nos ajudem para que venha chegar a muitas pessoas toda essa lição aqui que trazemos pela misericórdia de Deus. Amém. Vamos orar, gente? Vamos orar aí, agradecer a Deus, né? A todos aí que, né, nos acompanham aí, os irmãos lá que nos acompanham no Face, que nos acompanham aí no nosso canal. Então eu queria te agradecer, muito obrigado pela sua participação, por você também, a irmã que tem nos ajudado ali, né, a Joanice ali, que tem levado ali o nosso vídeo aí, né, a todos os irmãos aí conhecidos. Então eu quero agradecer aí. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe você. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Jesus querido, fica conosco e nos dá graça, meu Deus. Eu te peço, Senhor, continua conosco em nome de Jesus. Eu te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.